Boa noite. Aqui quem fala é André Fernandes. Eu sou professor de Direito e pesquisador na área de Teoria Geral do Direito e Direito e Tecnologia. E esse canal é basicamente uma iniciativa minha para poder tentar falar sobre essas áreas, essa intersecção entre esses temas que envolvem Teoria Geral do Direito, Direito, Tecnologia, Filosofia, essas coisas assim. O que a gente pode tirar disso? E essa série que eu estou fazendo especificamente é para falar sobre um autor que eu gosto muito, que é o Pontes de Miranda, que é um autor tido como um cara complicado, que tem uma teoria muito complexa, mas que eu acho que é bem acessível, que é bem possível da gente entender. E que eu estou fazendo esse esforço de meio que criar esses vídeos e tentar abrir esse espaço de discussão para ao mesmo tempo permitir que a gente possa falar sobre Pontes e tentar trazer para quem não conhece Pontes alguns dados sobre a obra dele, né? Então tentar que algumas pessoas comecem a compreender um pouco mais sobre Pontes e comecem a refletir mais sobre a obra dele. Então, se você tem algum interesse em alguma dessas áreas, se você tem interesse em direito, se você tem interesse em filosofia, tecnologia e entender como é que a gente pode juntar essas coisas, ah, se inscreve aí no canal, se inscreve nas redes sociais, divulga os vídeos que eu vou divulgando, que eu vou publicando aqui no canal. Às vezes eu publico alguma coisa também no meu Instagram, @doalf, né? DOALF, que é, acho que salvo engano, a mesma marcação que está aqui na descrição, eu vou colocar. E vocês podem comentar, debater, trazer outras questões, sugerir também temas, né, que vocês querem ver falando nessa área. Eu estou pensando em começar a escrever ah, um roteirozinho para poder falar sobre essa mistura mais interessante que eu gosto muito entre teoria geral do direito e tecnologia, como é que se afeta uma coisa e outra. Mas enfim, isso é cena dos próximos capítulos. Para hoje, eu separei, como dá para ver pelo título, um debate sobre a introdução de um tema que eu curto muito na teoria de pontes, que é um tema pouquíssimo estudado, eu acho, apesar dele ser muito famoso. E ponte tem muito essa contradição dessa coisa do ele é famoso, mas ele é pouco estudado, em certo sentido. E essa ideia é basicamente a ideia que eu chamo de opacidade. A opacidade é algo que acontece na história das ideias, que é a ideia de que algo é conhecido, mas é conhecido meio borrado, sabe? Então, esse conceito de pontes ele aparece muito por uma carga normativista muito forte, e ele aparece em diversas áreas, em diversos ramos do direito, como direito penal, direito tributário. Ele aparece no direito privado, obviamente, né? A gente está falando do Tratado de Direito Privado, ele aparece nesses ramos como um todo. Eu estou falando, obviamente, do suporte fático. E aí eu queria discutir pequenas notas introdutórias sobre o que é o suporte fático e uma pequena crítica que eu tenho tanto a pontes quanto ao que eu acho que meio que é a minha tese, né? Que seria melhor interpretado entre o pensamento de um jovem Pontes e de um Pontes mais maduro, por assim dizer, mostrando na esteira do que o próprio Pontes disse, porque Pontes ele dizia que ele não mudava nenhuma das ideias que ele tinha e que as ideias dele eram todas um amálgama, unívoco. Então, dentro dessa perspectiva, eu trago uma crítica e uma abordagem para a gente falar sobre suporte fático e a introdução do suporte fático. Então, vamos ver. Bom, o suporte fático para pontes é basicamente, entre aspas, aquilo sobre o qual incidem as regras jurídicas. É isso que ele diz no Tratado de Direito Privado, tá? Tá aqui. É... Esse ponto adora essas definições um tanto soltas, e aí você fica pensando, nossa, o que é que ele quis dizer com isso? E, obviamente ele vai desenvolver essa ideia do aquilo sobre o qual incidem as regras jurídicas. E aí eu faço questão de remeter vocês ao vídeo sobre incidência para a gente discutir isso.
Porque falar sobre suporte fático é falar sobre incidência, é falar sobre um outro pedaço do processo de incidência, né? Então, se a gente fala de suporte fático, a gente está querendo falar do aspecto, a meu ver, mais crítico, né? E mais fantástico, né? Do que seja a incidência. A incidência nada mais é do que o caimento, para usar a metáfora pontiana, e o processo de coloração, de segmentação no mundo total, que é chamado mundo fático, daqueles fatos juridicamente relevantes, né? Isso é algo que é muito comum na tradição de uma civilística, seja ela mais voltada para uma tendência sociológica, seja ela voltada para uma tendência normativista. Ou seja ela voltada para uma tendência mais conteudista, seja ela voltada para uma tendência mais formalista. Só que para Pontes, ele tem todo um esquema, como eu falei no vídeo de incidência, de como isso funciona. E esse esquema basicamente é o seguinte, reprisando, a gente tem a regra jurídica, que Pontes fala em regra jurídica, mas ele está falando em norma jurídica, certo? Regra jurídica para Pontes é um debate sobre norma jurídica, né? Ele usa a palavra norma algumas vezes no tratado, mas ele prefere usar o termo regra jurídica. E tem razões de ser por isso, mas vamos ficar com a ideia. Regra jurídica. A regra jurídica, ela tem em si, aqui a regra jurídica, ela tem uma descrição que na doutrina comum é normalmente o pressuposto normativo. Esse pressuposto, em Pontes, é o suporte fático abstrato, é o chamado suporte fático abstrato, né? E esse suporte fático abstrato, ele vai trazer uma descrição dos elementos do mundo dos fatos, só que no mundo do pensamento, na estrutura normativa, onde ocorre o direito. O direito é um fenômeno lógico, um fenômeno ideal, né, dentro da teoria pontiana. Então, aqui no mundo dos pensamentos, que faz parte do mundo total, a gente tem esse pedaço da regra jurídica que na verdade é ambivalente. Não é dela, mas que ela espelha, que é o suporte fático abstrato, que é a descrição típica, né? Por isso fato típico, por isso pressuposto normativo de algum extrato fenomênico do mundo dos fatos, do mundo concreto, né? E aí o que é que acontece? Esse suporte fático abstrato, ele passa a espelhar, a encaixar com o suporte fático concreto. Então a incidência ela acontece justamente quando o suporte fático abstrato e a descrição que é feita nele condiz com um evento do mundo dos fatos. E aí encaixa. É um esquema chave-fechadura da biologia, né? É um esquema chave-fechadura em que a gente tem a incidência do suporte fático, ou melhor, a incidência da norma jurídica pelo encaixe da descrição do suporte fático abstrato com a ocorrência, a concretude do suporte fático concreto. E aí com isso a norma incide e dessa junção se desprega o chamado fato jurídico, né? Se desprega esse fenômeno que entra no mundo do direito como o fato que passa a ser juridicamente relevante e é juridicamente selecionado. Então o suporte fático é essa estrutura ambivalente que tem de um lado uma pressuposição, né? E do outro lado um aspecto concreto. E aí para Pontes é preciso realçar, eu fiz questão de anotar aqui, que Pontes ele tem essa carga muito forte que Jaci Menezes vai criticar. Jaci Menezes é um pupilo de Pontes, tá? E ele vai criticar dizendo que isso é um idealismo tardio em Pontes, que ele vai dizer que esse aspecto do suporte fático muito preso à descrição da regra jurídica, da descrição do pressuposto, é o idealismo tardio de Pontes. E muita gente usa isso para poder dizer que Pontes está muito próximo do normativismo. Nelson Saldanha, por exemplo, usa essas estruturas e essas discussões feitas no Tratado de Direito Privado para dizer que, olha, Pontes ele meio que abandonou o sociologismo dele, ele está num debate lógico, num debate dogmático, e ele não está mais se interessando pelo que ele fazia antes. Por outro lado, eu entendo quando o Pontes coloca isso, que ele está trazendo para a gente um conceito-chave e complexo para falar justamente desse processo. Ora, a teoria é a teoria do fato jurídico, então ele está falando justamente desse processo de transposição dimensional, como eu falei no vídeo de incidência, de uma coisa que acontece no mundo dos fatos e entra numa outra dimensão que também faz parte daquele mundo total. Lembrem, o mundo total, ele é o
todo, obviamente, e ele é um mundo fático. E o mundo jurídico, é o mundo dos pensamentos, faz parte desse mundo total, dessa natureza ampla para Pontes de Miranda. O que acontece é basicamente o fato, o fenômeno, ele ganha uma nova relevância dimensional e se torna jurídico. Ele entra naquela dimensão que é o mundo dos pensamentos, que faz parte do mundo total. É como se fosse uma situação de conjunto e subconjunto, né? Por ele ganhar uma característica X, Y, Z. No caso, a característica jurídica. Por isso que a gente fala da coloração. E o suporte fático é justamente essa estrutura, esse conceito que explica essa estrutura, né, ambivalente, que tem um pedaço que se prende ao mundo ideal, que é esse pressuposto, esse suporte fático abstrato, mas ele tem também um pedaço que se liga ao mundo fático, que é o suporte fático concreto, e precisa que essas duas coisas se unam para que a gente tenha incidência normativa. Por que isso é tão importante? Porque é através do suporte fático que a gente explica como é que o direito, que é esse fenômeno discursivo, comunicativo e que a incidência, como eu disse no vídeo passado, também é esse fenômeno discursivo comunicativo, como é que isso faz com que o direito, que é algo ideal, que é algo lógico, que é algo ideativo, afete a realidade fática, né? Afete a sociedade. Como é que a gente consegue explicar cientificamente, fenomenologicamente, sem ser no sentido, né, russeliano, fenomenicamente, talvez, falando, essa transposição e a grande querela do ser para o deve ser, e a ideia de que Pontes vai defender que não há uma distinção tão grande entre o sein e o sollen, o ser e o deve ser. E aí o que coloca para a gente, o que é que Pontes coloca para a gente com isso, é que efetivamente não há um abandono das premissas dele, que a teoria do fato jurídico, ela efetivamente é uma teoria que leva em conta toda uma preocupação sociológica, ela é extraída da análise da realidade dos fatos, né? Que aquelas categorias jurídicas elas não estão ali meramente por modelização arbitrária, mas por uma modelização que leva em conta a realidade dos fatos e que não é contrafática, né, que não é a perspectiva normativa comum de ser uma expectativa contrafática, mas de ser uma expectativa também cognitiva, de ser uma expectativa científica, de ser uma expectativa que una as duas dimensões do ser e do dever ser. Esse é o primeiro grande ponto que eu acho que é preciso levar em conta e refletir sobre Pontes. Então, o fenômeno do suporte fático, o conceito de suporte fático, ele é um conceito que deve ser encarado como muito importante pelo jurista. Normalmente o jurista se preocupa com a busca das regras, né? A busca da análise dessas regras, esse cabedal de regras, seja a regra geral, né? Normalmente esculpida no fenômeno da lei, né? Mas que não se confunde com a lei, seja a regra específica do ato sentencial. Mas o jurista ele deveria se preocupar também com a análise da realidade que está no elemento de suporte fático. Ora, a equação da incidência é regra de um lado, suporte fático do outro, né? Sem os dois, o jurista ele não está exercendo o seu papel no máximo possível, que é o que eu costumo dizer, que de um lado é o jurista, o que olha para o suporte fático é o cientista do direito, né? Essa junção dessas duas metades é que faz a melhor postura desse profissional, desse cientista. A gente também tem algumas questões, alguns detalhes que são discutidos a nível introdutório. Por exemplo, o suporte fático ele é como se fosse um jogo de quebra-cabeça, certo? Então, o suporte fático ele tem uma questão da suficiência, né? Se você tiver as pecinhas mínimas necessárias, conforme está descrito lá no suporte fático abstrato, e se o suporte fático concreto compor aquelas peças abstratas mínimas, então você tem o chamado suporte fático suficiente. Tendo o suporte fático suficiente, a norma incide, né? Isso vai gerar para a gente uma série de outras questões. Por exemplo, existem direitos mutilados, eles perdem pedaço de suporte fático, né? Existem normas defeituosas com suporte incidências que não deveriam ter acontecido, na verdade que não aconteceram, que se confunde a aplicação com o fenômeno da incidência, e aí a gente está falando de arbitrariedade, né? De despotismo puro do aplicador. Deixa eu ver o que mais. Sim, uma questão que importa a gente lembrar também é que desse joguinho de quebra-cabeças do suporte fático, que vai se compondo essa estrutura para a incidência da norma, existe um cerne, existe um núcleo mínimo. Se esse núcleo for atingido, a norma incide.
muitas vezes algumas normas elas têm uma necessidade de um suporte fático complexo, né, com vários pedacinhos para que haja incidência da regra jurídica. Outras normas não, outras normas basta a concreção do cerne para a incidência dela, né? E com isso, outros elementos normativos podem vir a ser discutidos pela incidência posterior de outras normas. Um exemplo claro para vocês é o caso dos contratos. Os contratos eles são compostos de suportes fáticos super complexos e que muitas vezes se protraem no tempo e que a definição de elementos do suporte fático vai sendo somado, né? Você tem a incidência de outras normas com outros suportes fáticos, transformando num todo de relações jurídicas complexo, né? Num amontoado de relações jurídicas complexas. E uma coisa que Pontes coloca muito importante para a gente também, que é preciso fazer uma pequena pontuação crítica sobre isso, é que o cerne do suporte fático é justamente o demarcador da data dos direitos. Então, é o cerne de uma regra jurídica da parte do suporte fático abstrato associado ao suporte fático concreto que vai dizer para a gente a marcação do direito intertemporal. E a discussão sobre direito intertemporal se dá a partir do cerne. Então é o cerne que diz pra gente qual é ou não esse marcador de tempo. E aí qual é essa crítica que eu faço? É que normalmente esse debate sobre direito temporal é um debate que não é feito a partir dessa análise que une esses dois planos, né? Porque ignora que o mundo do pensamento, que é o direito, faz parte de um mundo maior, que é o mundo total, que é o mundo da natureza, que é o mundo fático, e que isso não deve ser ignorado. E aí a discussão do tempo não é uma mera marcação arbitrária da escolha dogmática do ordenamento objetivo, de que data ou de quais os prazos, etc., de aplicação, de vigência, esse tipo de coisa. Mas quais são as marcações e afetações temporais, as limitações da dimensão tempo, enquanto ciência mesmo, a gente está falando de tempo, né? A dimensão tempo na concreção da norma jurídica. E aí, em mais uma questão crítica, nos efeitos dessa norma jurídica, na dimensão eficacial, né? Isso é uma questão que deve ser colocada para reflexão. Mas enfim, esse vídeo já se alonga um tanto e essas são só questões introdutórias sobre o suporte fático e a importância desse conceito que eu queria colocar para vocês. Acho que das minhas anotações sobre pontos não tem muito mais que colocar. Acho que talvez só mais uma coisa. Para pontes, o suporte fático ele pode se dar por diversos elementos. O suporte fático ele é justamente essa ligação entre o mundo ideal do direito e o mundo fático, o mundo total, né? Então, ele pode ser o que preenche o suporte fático, né? Pode ser objetos físicos, psíquicos, mas também jurídicos. Então, se a gente tiver um fato jurídico, né, já houve aquela dinâmica da incidência que eu falei para vocês, e gerou um fato jurídico qualquer, a gente pode ter uma situação em que esse fato jurídico seja suporte fático de outra norma. Isso é muito comum, isso é analisado o tempo todo no Tratado de Direito Privado. Pontes dá o exemplo da questão do direito autoral, né, de pronto assim. Mas, e até para linkar com o debate sobre tecnologia, por exemplo, mas existe uma série de outros casos e aí a gente pode debater exemplos. Mas a questão principal aqui é entender que o fato de um fato jurídico, né, que já sofreu incidência, que já se despregou do suporte fático concreto, que já ganhou essa sua outra natureza dimensional e que já se tornou parte do mundo do direito, via ser suporte fático, elemento do suporte fático, ou seja, uma pedrinha do quebra-cabeça da incidência de outra norma jurídica, não faz com que esse fato jurídico se transforme num fato bruto, ou seja, não faz com que ele saia do mundo jurídico e ele desnature, né, a sua juridicidade. Ele continua tendo a juridicidade, ele continua como fato jurídico que ele é, e mostra pra gente justamente essa potência do suporte fático de capturar o elemento no mundo jurídico. E diz pra gente efetivamente que se um elemento que está dentro do mundo jurídico compõe o suporte fático concreto, isso quer dizer que o mundo jurídico faz parte do mundo total. Isso quer dizer, como o Pontes coloca, que o mundo total e a natureza é uma coisa só. Ela é uma dimensão em que esses limites entre o C e o DVC não são limites tão precisos assim, não são limites
que se estabelece para além de um formalismo lógico. Jaci Menezes tem uma expressão bem pesada para criticar Kelsen, fazendo uma comparação de Kelsen e Pontes de Miranda, porque há esse debate, né, na dogmática jurídica, pelo confronto entre... Porque Kelsen tem essa visão muito Caxias de teoria pura sobre a distinção entre C e DVC, e Pontes não tem. Então, são objetos ideais para se confrontar. E aí, Jaci Menezes, que é pupilo de Pontes, vai usar uma expressão, algo como assim, sabe, um pensamento anacrônico, abstrato, etc, etc, dizer que Kelsen estava completamente errado. E, em certo sentido, há de se concordar com Jaci Menezes, e há de se concordar com Jaci Menezes também quando ele critica Pontes, numa dimensão um pouco idealista, que ele meio que derrapa ali, né? Então, acho que é isso. Por uma introdução do esporte fato, tá uma boa. Beleza? Aproveitar esse momento final para vocês curtiram o conteúdo, se quiserem ver alguma coisa a mais, se quiserem que a gente comece a falar mais sobre tecnologia, compartilhem, se inscrevam aí no canal. E vale a pena, assim, para motivar o trabalho, se vocês comentarem, enfim, a gente está acompanhando e estamos aí, né? Espero que esse conteúdo seja útil para alguém e vale a pena. É isso, pessoal. Obrigado.